Me diga aí, você iniciou no aeromodelismo pelas construções ou até hoje é aquele piloto que tem arrepio só de ver uma bancada? Hoje eu vou contar para vocês a história da minha primeira construção, que aconteceu quando eu tinha apenas 9 meses de hobby. Quer saber como foi essa história, que é muito interessante e cheia de aprendizado? Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo, é assim. E se você ainda não conhece e não visitou hoje a loja do canal, eu recomendo, é loja.aeromodelismoeassim.com.br. Em breve, grandes novidades para todos vocês. Pessoal, como em todo vídeo que eu conto histórias aqui para vocês, geralmente eu não tenho muito registro de tudo isso que aconteceu. Então, se eu falei alguma coisa e não mostrei, é porque eu não tinha foto, porque eu não tinha nada desse avião ou dessa história, qualquer coisa assim. Tudo que eu tiver, eu vou colocando nesse vídeo, porque essa história começa lá em 2008, quando eu tinha apenas 13 para 14 anos, menos de um ano de hobby. Eu imagino que seja aproximadamente 9 meses, tá? Eu não tinha muita experiência, eu não tinha praticamente nenhuma experiência no aeromodelismo. E a experiência que eu tinha, inclusive, era apenas da construção de um kit Gillon. E peraí, que esse kit tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhadinha. Esse aqui realmente foi o primeiro aeromodelo que eu construí, tá? Mas eu não considero porque ele é um aeromodelo de enfeite, digamos assim, né? Não é um aeromodelo para voo, apesar de que ele tinha hélice que você dava corda, né? Você dava tensão, ia girando ela aqui e depois soltava. Mas eu fiz isso algumas vezes, acabou quebrando e eu acabei fixando essa hélice dessa maneira aqui para realmente só deixá-lo de exposição. Então, antes de construir esse avião que eu vou contar a história para vocês hoje, eu construí este aqui. Mas vamos lá, né? Esse avião dá alguma noção, mas não chega nem perto realmente de realmente ser um aeromodelo que você constrói, que instala servo, que instala motor e precisa voar bem, né? Então, só quis mostrar para vocês esse aqui que foi meu primeiro e agora vamos continuar a história do meu primeiro aeromodelo de verdade que eu construí. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre quis entender como as coisas funcionavam. Eu era aquela criança que desmontava o carrinho de controle remoto para pegar o motor, para pegar o controle e tentar fazer alguma coisa e no final das contas nunca dava certo, eu simplesmente destruía os carrinhos de controle remoto. Eu acho que eu fiz isso com todos os meus depois de brincar por certo tempo e acabar enjoando. Mas eu não tinha muita ferramenta. Então quando eu comecei a construir esse aeromodelo, eu tinha, sei lá, um estilete, uma serrinha, sabe? Serrinha de metal. Isso, uma régua, um esquadro, pouquíssimas coisas. Esse primeiro avião que eu construí foi realmente com pouquíssimo recurso. Inclusive, eu o construí, disso tinha foto, mas por algum motivo essas fotos se perderam. Tirei com aqueles celulares extremamente antigos e de baixa qualidade, né? Aqueles que abriam assim, acho que chama flip o celular, né? Eu tive um daquele há muito tempo atrás. Mas eu não sei o que aconteceu com essas fotos. Provavelmente foram perdidas, ficaram nesse mesmo celular aí. E eu comecei a construir esse primeiro avião na sala de jantar. Então eu estendi a planta, tinha que tomar o maior cuidado, porque minha mãe gosta da mesa que a gente tem aqui. Então tinha que tomar cuidado para não cair cola, para não passar o estilete e marcar. E dessa maneira eu fui indo. Para vocês terem ideia do pouco conhecimento que eu tinha, eu cortava compensado com estilete. Imagine, eu comprei um kit de estilete, o kit era inteiro de plástico e eu quebrei todos os estiletes, não eram estiletes de metal como os que eu tenho hoje aqui na oficina. Eu ia forçar o compensado, forçava, daqui a pouco quebrava. Eu não tinha nem a noção que para compensado é melhor uma serrinha, é melhor uma ferramenta um pouquinho mais robusta. Estilete não é legal, você só vai sofrer. E o avião que eu comecei a construir, na verdade, provavelmente se vocês gostam de planta, né, são aeromodelistas agrônomos, aí vocês já viram essa planta, que é a planta de um Extra 300S com 1,5 m de envergadura. É aproximadamente para motor 61 Glow, pelo menos era esse o motor que eu usei na época, um S61FX novinho da caixa lindo que eu comprei. E a partir desta planta foi que eu comecei a construir o meu primeiro avião. Se você não tem noção também do que é construir a partir da planta, é totalmente diferente de você construir a partir de um kit.
Quando você compra um kit, já vem todas as madeiras cortadas. Se o avião tem col, ele já vem com o col, já vem com o canopy. Quando você começa a construir a partir da planta, você tem que fazer tudo. E era simplesmente uma planta impressa, eu não usei corte a laser nem nada, foi tudo cortado na mão. Então imagine, você ter que cortar todas as peças do aeromodelo, o que hoje eu consideraria um trabalho muito inviável. Por favor, avião cortado no laser facilita bastante a construção, você já testa todos os encaixes no projeto 3D, mas eu não, eu peguei a planta, eu abri a planta, eram 3 ou 4 folhas enorme, imagina, é escala 1:1, então o avião tinha 1,5 m de envergadura, a folha maior tinha 1,5 m de comprimento, e fui fazendo tudo baseado na planta. Vocês acham que deu certo? Bem, aí depende do que você considera dar certo. E um outro ponto que acaba colaborando ou não para isso, né, é que na época, ali 2008, 2009, a internet não era tão desenvolvida. Provavelmente eu tinha internet discada aqui em casa, eu tenho quase certeza, se não, era uma banda larga muito ruim, daquelas primeiras que nós tínhamos aqui no Brasil. Então as informações eram poucas. Eu lembro de entrar bastante no site Evo, eu já disse isso aqui, eu li muito Evo quando eu comecei, mas não existia um lugar exatamente assim, como era o modelismo é assim, tanto a parte de blog quanto a parte de vídeo, para que você pudesse aprender e compreender cada coisa. Eu entrava no Evo, ia lendo sobre construções, ia lendo sobre tópicos, e era isso, mas nada muito específico do meu avião também. Eram coisas genéricas, então desse avião, eu precisei de ajuda, eu precisei grudar em alguns amigos meus que já tinham alguma experiência para que eles pudessem me ajudar. Se você está gostando deste vídeo aqui, quer ver mais histórias, quer aprender coisas muito legais sobre aeromodelismo, inscreva-se aqui no nosso canal, nos ajude a crescer e também para o YouTube te avisar de novos vídeos. Quem é inscrito aqui, geralmente, quando o YouTube não dá problema, ele manda uma notificação e você fica sabendo assim que o vídeo é lançado. E se você quiser um pouco mais, quiser colaborar com o canal e se tornar membro, a partir de R$ 2,99, clicando aqui embaixo, você já se torna membro e além de tudo que está escrito aqui, ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp para membros, que eu criei faz pouquinho tempo e que já tá muito legal por lá, sempre o pessoal batendo papo, trocando ideia e tudo mais. Quer se tornar membro do canal? Clique aqui embaixo e seja um membro. Aeromodelismo é assim. E continuando, eu tive que grudar, aprender com amigos, porque era do jeito que se fazia as coisas, né? Com toda certeza, antes disso era muito mais difícil, era muito pior, mas ainda nessa época eu não tinha tanto acesso a informações. E quem me ajudou muito, mas muito mesmo nessa primeira construção foi o Luiz Del Caro. Se vocês não conhecem ele, é porque vocês não assistiram o Partiu Pista. É aquele senhorzinho que sempre está comigo na pista, voando, alegre, voando o seu treinador. Ele é o Luiz e foi ele que me ajudou muito no começo do hobby. Tenho muita consideração por ele e nessa primeira construção também. Eu me recordo de algumas vezes eu pegar a planta, eu não entendia nada da planta, eu não conseguia interpretar a planta. Eu levei lá na pista, a gente estendeu a planta na bancada e ele foi me explicando. Olha, aqui é isso, aqui é daquele jeito, você faz isso assim, aquilo daquele outro jeito, e ele foi indo. E muitas vezes eu levava também o avião para ele dar uma olhada, né? Então eu estava construindo, eu não sabia se estava certo, eu levava, Luiz, o que você achou? E teve uma vez que eu levei a asa para ele, talvez seja o dia dessa foto que eu estou mostrando aí para vocês. Olha como eu estava cabeludo, totalmente diferente de hoje, né? Eu levei e a asa estava super empenada, a asa parecia uma hélice, um lado estava assim e outro lado estava, pro outro lado, deixa eu ver, assim. Então estava cada lado da asa para um lado e estava totalmente torta, tanto que eu tive que retirar todo o chapeamento do bordo de ataque, endireitar a asa, chapear de novo, e isso foi um grande problema, eu realmente não sabia direito construir, então eu acabei fazendo muita coisa. Mas da mesma maneira que teve o Luiz que me ajudou, teve uma pessoa que tentou me desmotivar de tudo quanto é jeito que eu construí meu primeiro aeromodelo. E esse sim foi o meu primeiro instrutor, né? Muita gente confunde a história do Magal, que foi a pessoa que me vendeu o primeiro aeromodelo desse vídeo aqui, com o meu primeiro instrutor. Não tem nada a ver uma pessoa com a outra, o Magal mal sabe voar até hoje. Mas a pessoa que me ensinou a voar tentou de todo jeito me desmotivar, eu queria muito construir um aeromodelo e ele falava não, que não ia dar certo, que ia ser só perda de tempo, isso, aquilo.
Ainda bem que eu não escutei, porque foi uma das melhores experiências que eu tive no aeromodelismo. Recomendo isso, sinceramente, a todo mundo, mas não comece por um kit tão difícil como eu comecei. Na boa, não constrói da planta. Pega um kit, pega alguma coisa legalzinha e começa a construir a partir dali. Que assim você vai ter muito conhecimento e você vai conseguir realmente compreender o que acontece no aeromodelismo. Porque pegar um aeromodelo, dar partida no motor e simplesmente mexer o stick é parte do nosso hobby. Mas agora, você realmente saber como tudo funciona, como uma peça encaixa na outra dentro do aeromodelo, em termos de madeira, e depois como você instala um servo, como você regula um servo, isso é muito engrandecedor e eu realmente recomendo essa experiência para todo mundo que é apaixonado pelo hobby. O resultado desse avião, eu posso dizer para vocês que não foi muito satisfatório. Ficou um avião muito pesado, ficou um avião todo torto e com o 61 ele ainda assim não tinha tanta potência de voo, então era um avião muito limitado na questão de voo. Como experiência de construção foi muito legal, como experiência de voo não era um avião bom, era um avião bem ruinzinho. E por eu ter construído da planta, como eu falei no começo para vocês, algumas peças eu tive que adaptar. Então, por exemplo, o que eu ia fazer com o col? Como eu ia construir o canopy? Hoje eu sei que existem outros recursos, na época eu não sabia. Então, quem fez o call dele para mim, por exemplo, foi o pai do Mikael, o de Assis. Também já comentei sobre o Mikael no mesmo vídeo do Magal, que foram eles que me incentivaram a entrar no modelismo, começando pelos carrinhos e depois eu acabei partindo para os aviões. E foi o pai do Mikael que me ajudou a construir o meu primeiro call. Foi muito legal, eu não tinha a quem pedir ajuda, ele se dispôs. Foi uma construção longa, com muita coisa dando errado. Depois a gente acabou fibrando, não sabíamos como fibrar direito, não o culpo de maneira nenhuma, muito pelo contrário, sou muito grato a ele por ele ter me ajudado, mas pense num call que ficou blindado. Você batia assim no call, ó, o call era duro, tinha acho que lugar que tinha quase meio centímetro de espessura. Ficou um call muito pesado e eu digo, o avião ficou no CG. Então imagina se a gente faz um call levinho, o que eu não ia precisar colocar de chumbo no nariz desse avião. O canopy também foi um problema muito grande, né, que seria a bolha que vai ali onde era o piloto. Eu tive que comprar a bolha de um fabricante brasileiro que era para outro avião, e aí fui vestir no avião e não deu muito certo, tive que cortar, colocar um adesivo por cima para esconder o corte. Ficou um serviço horrível, eu realmente não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Trem de pouso, mesma coisa, eu fiz a base do trem de pouso de um tamanho, quando eu fui comprar desse mesmo fornecedor, tinha um trem de pouso que era o dobro da largura, eu tive que fazer uma adaptação, cortar um monte de coisa, ficou bom, nunca arranquei o trem de pouso desse avião, mas não é o que eu faria hoje. Hoje eu faria muitas e muitas coisas diferentes. Quem sabe um dia eu não me meto a construir uma versão 2 desse avião aí, bem mais refinada e bem melhor, né? Mas por enquanto deixa por isso mesmo, que essa experiência já valeu muito. Bem, e essa eu diria que foi uma das minhas maiores experiências no hobby. Eu realmente recomendo você construir um aeromodelo, entender como as coisas funcionam e faça você mesmo, aprenda a fazer as coisas. É algo muito gratificante e que vai somar muito para você, não só no aeromodelismo, mas para toda a sua vida. Com toda certeza, eu faria muita, mas muita coisa diferente. Eu acho que a única coisa que eu faria igual talvez fosse só o mesmo avião, mas eu faria tudo de maneira diferente, tudo de maneira otimizada, baseada no conhecimento que eu tenho hoje sobre aeromodelismo. Na época eu era leigo, não tínhamos muitas informações, mas saiu alguma coisa. E inclusive eu usei esse avião no meu primeiro campeonato de aeromodelismo e consegui pegar pódio, eu subi no pódio com esse avião. Mas esse vídeo vai ficar para a semana que vem, vai ser meio que uma parte 2 desse vídeo aqui, mas que é a história do meu primeiro campeonato. Mas diga aí, você gostou da minha primeira construção? E responda a questão lá do início do vídeo também, você entrou no aeromodelismo construindo ou você aprendeu a construir depois, ou realmente não gosta de construir, não gosta de dar manutenção até hoje? Deixa aqui no comentário, eu quero saber qual é a sua experiência com o hobby, porque aeromodelismo é assim.